Bom, boa tarde. É uma alegria, né, estarmos juntos aqui nessa tarde para partilharmos, né, um pouco da espiritualidade do carisma Pantocrator, né? Internamente, quando nós falamos da comunidade, nós falamos a comunidade Pantocrator. Mas quando nós falamos do carisma, internamente nós usamos o termo El Shaddai Pantocrator, né? Então é algo bem interno, assim, que depois vale a pena a gente explicar melhor para vocês. Então, nós fizemos esse convite para estarmos juntos aqui, para partilharmos sobre como viver a santidade no mundo a partir do carisma El Shaddai Pantocrator, né? Do carisma da comunidade Pantocrator. A princípio nós sentimos a necessidade de anunciarmos a santidade que vivemos, porque a santidade ela está, vamos dizer assim, a santidade vivida e anunciada hoje, ela tem sido uma santidade, poderia dizer, um tanto enfraquecida, ou de certa forma, vista de uma forma errada mesmo. A santidade, ela não é uma perfeição do ser. A santidade ela vai ser o meu desejo, a minha ação de permitir que eu volte à minha origem, de que eu volte a ser um filho de Deus. E responder o mundo, e responder as coisas do mundo como um filho de Deus. Isso é a santidade. Eu poder me conformar novamente a Deus, daquele a quem eu saí. E como o nosso carisma vive isso? Nós entendemos até mesmo que a nossa vivência de santidade, ela é uma vivência para nós que somos vocacionados, né? Nós que somos consagrados da comunidade Pantocrator, mas ela não se restringe só a nós. Ela pode alimentar o mundo também, ela pode alimentar as famílias, as pessoas que simplesmente simpatizam com a nossa espiritualidade, mas que não têm um chamado específico para viver a nossa vocação. Então, por isso essa liberdade, né, de convidá-los para falar do que nós vivemos, e até mesmo de propor isso, né, como que uma resposta, né, como que uma resposta ao mundo, né? E começando, eu gostaria de começar lendo um trecho da Sagrada Escritura. Esse trecho está em Mateus 13. Mateus 13, do 51 ao 57. E aqui vai dizer assim. Vocês vão procurar aí? Mateus 13, do 51 ao 57. Depois, né, é interessante esse trecho, que é depois de que Jesus faz aquela pregação, né, em que ele fala do tesouro, da pérola e da rede, né? E aqui vai começar assim: compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam eles. Por isso, todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família, que tira de seu tesouro coisas novas e velhas. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu e foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem entre todas nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E não sabiam o que dizer dele. Disse-lhes, porém, Jesus: é só em sua pátria e em sua família que um profeta é menosprezado. E por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Palavra da salvação. Quando nós vamos falar da santidade no nosso carisma, nós usamos o termo santidade comum. Por que ela é comum? A santidade no nosso carisma ela é comum porque é a santidade que está ao alcance de todos os homens. É a santidade que está ao nosso alcance. O André ele costuma usar um termo muito bonito, que ele diz assim: a nossa santidade é a santidade que desce até a mesa do pai de família.
É a santidade da mulher que cuida dos filhos, da mulher que trabalha, do homem que tem o seu trabalho, do homem que sofre o dia inteiro, do homem que chega em casa cansado. É essa a santidade. É a santidade da resposta dessas pessoas que, ao se encontrarem com Deus, na pessoa de Cristo, resolvem responder com santidade. E o que é muito belo nesse trecho da Sagrada Escritura é que Cristo vai anunciar aonde ele viveu. E todas as pessoas que o conheciam dizem assim: poxa vida, não é esse o filho do carpinteiro? Filho de Maria, como assim ele está operando milagres agora? O que é isso, né? E o que eu acho muito bonito é que ninguém fala assim: não é esse rapazinho que bagunçava aqui entre nós, né? Não é esse bagunceiro lá, o filho de Maria, o filho do carpinteiro. Ou, olha, esse rapaz que já fazia milagre desde criança, que ressuscitava o passarinho, né? Que nem tem num filme aí, né? Que Jesus criança ia lá, pegava o passarinho morto e ressuscitava o passarinho, né? Fica até pensando em Jesus dando uma estilingada no passarinho e ressuscitando depois, né? Olha lá, o menino já ressuscitava o passarinho, é ele mesmo, ele é bom, né? E o que é incrível é que ninguém encontra em Jesus nada de espetacular nos 30 anos da vida dele. E até, né, Márcio, São José Maria Escrivá, né? Ele vai dizer assim: muitos se falam dos 3 anos da vida de Jesus, mas e os 30 que ele passou trabalhando na carpintaria? Aonde ele foi um bom filho, aonde ele foi um bom profissional, aonde ele foi um bom amigo, um bom irmão. Desses 30 anos, poucos se falam. E o que é muito legal, nós vemos que ali Cristo viveu intensamente a santidade comum. Ninguém tem nada de ruim para falar dele. Poxa vida, não é o filho do carpinteiro? Nossa, aquele rapaz que trabalhava aqui, aquele rapaz que é o filho de Maria, que caminhava conosco, que estava conosco. E é incrível que nós nos detemos, né, nos 3 anos miraculosos da vida de Jesus, e enquanto pouco nos detém, pouco até mesmo nos interessa os outros 30, em que um dos últimos relatos é em Jesus aos 12 anos, em que vai dizer assim que ele era submisso ao seu pai e à sua mãe. Ele era um bom filho, um bom profissional, um bom amigo, uma boa pessoa que estava ali a não, vamos dizer assim, a não se destacar em prodígios. Ele começa a fazer a partir do momento que Deus quer aquilo. Então, a santidade comum, ela vai ser essa santidade. Né, na nossa regra de vida vai dizer assim até, não foi para sermos heróis que fomos chamados, mas para na simplicidade do amor, sentido e vivido, possamos ser surpreendentes no amar. Não é a santidade que vai me fazer abrir o mar, né, como é muito legal cantar, e que abra-se o mar, e que vamos pular, e vamos voar, vamos levitar, e de repente nos é proposta uma santidade em que eu tenho que ver no meu trabalho. Parece que é muito mais legal eu querer uma santidade que eu vou abrir o mar, né? Eu me lembro de receber umas visitas, né, quando eu morava em Santos ainda, em casa, e os meninos pediram para ir rezar na praia, né? E teve um que entrou água dentro, né, mandando o mar abrir, e depois a gente brincava, né? Abrir não abriu, mas ele ficou todo molhado, ele ficou. Deu certo, pelo menos para se molhar deu, né? E de repente a santidade que Deus sonhava daquele coração não era a santidade do cara que ia caminhar sobre as águas ou que ia abrir o mar, mas a santidade do cara que ia chegar em casa e ia testemunhar para a mãe e para o pai dele o quanto Deus o amava. Parece que isso é uma santidade que exige muito mais de nós, e o que é incrível, ela exige um testemunho intenso, diário, naquilo que é ordinário. É uma santidade exigente, por quê? Porque ela é real. Porque o que é muito comum, nós vivemos um desejo de uma santidade que nós nunca alcançaremos, porque desejaremos uma perfeição que não alcançaremos, porque somos humanos. Desejaremos fazer coisas as quais não alcançaremos, porque somos humanos. E, no entanto, aquela santidade em que eu deveria tocar e deveria alimentar os meus, passou a vida inteira o cara reconhecido um santo internacionalmente, mas não conseguiu amar o pai e a mãe. Não conseguiu amar a esposa, não conseguiu amar os filhos, mas todos o viam como um grande santo. Porém, a grande santidade, ela precisa ser transbordada ali, na minha raiz, na minha casa, para aqueles que eu amo, para as pessoas que estão próximas de mim.
Outro dia eu me deparei com um rapaz que falava assim que um dos amigos mais bagunceiros dele do trabalho, de um dia para o outro apareceu convertido, estava dando banho de conversão em todo mundo lá, e ele pegou e disse assim: meu Deus, quem é esse cara para agora vir me falar de Jesus, né? Eu que já caminho com a comunidade, que já faço tanta coisa, né? E de repente ele deparou com aquela situação, ele falou assim para ele mesmo: pode ser que esse cara se salve ou não. Se ele morrer hoje, talvez a conversão dele seja legítima, e a minha, que eu estou aqui na comunidade, estou bonito, estou fazendo, estou acontecendo, e não aconteceu ainda uma santidade verdadeira na minha vida. Onde está? Talvez esse cara se salve ou não. E é dessa santidade, que é uma santidade simples, pequena, mas porém extremamente exigente, que é feito o nosso carisma. E dentro da nossa comunidade, nós temos alguns documentos, né, que o André escreve para nós, e esse aqui é o famoso, né, documento de santidade comum. E aqui eu gostaria de ler um trechinho do documento que também remete a uma parte da nossa regra de vida. E aqui diz assim: portanto, o núcleo do objetivo do ser Pantocrator é a vivência da vida consagrada, inserida no mundo. Muito legal, porque às vezes também nós temos uma concepção assim de que eu não posso, que eu tenho que repudiar o mundo. Porém, a não ser que nós nos tornemos extraterrestres, né, ou astronautas, a gente consegue deixar o mundo verdadeiramente, né? Mas, infelizmente, isso não será possível. A nossa santidade, ela tem que acontecer lá mesmo. É o mundo que precisa da nossa santidade. Por isso precisamos estar inseridos no mundo, semeando e mostrando que o reino de Deus está no meio dele. Esse anúncio do reino no mundo não nos diferencia exteriormente dele, mas nos leva a ele. Eu anunciar o reino de Deus no mundo não vai me fazer melhor. Eu sou muito melhor do que todas as pessoas que estão aqui no meu trabalho, ou eu sou melhor do que todos na minha casa, porque eu sim sei a verdade, porque eu sim sei o que é que Deus me chama a viver, porque eu sim sou santo. Isso não me faz melhor do que ninguém, mas me leva até aqueles que estão à minha volta. E como me leva a ele? No vestir, no falar e nos hábitos, sem perder a autêntica marca cristã e consagrada, para que, assemelhando-se ao mundo, este possa enxergar, pelo nosso testemunho de santidade comum, na fidelidade incondicional, que ele também é amado e chamado pelo Pai à santidade. Assim, pelo testemunho de santidade comum, mostramos que a autêntica santidade é para todos e em qualquer situação da vida. O nosso anúncio de santidade, ele vai ao alcance de todos, porque todos precisam ouvir que a santidade está ao alcance. Eu posso tocar a santidade, eu posso ser verdadeiramente santo nas coisas comuns da minha vida, sim. É a mãe que cozinha para o marido, mesmo sabendo que o marido nunca elogiou a comida dela. É o trabalho do pai que, né, até hoje eu estava conversando com o pessoal. A Jaqueline estava precisando lavar a roupinha da escola das crianças, né? E um tempinho atrás eu precisei lavar uma camiseta da Catarina. Eu estava lavando ali, eu pensei assim: nossa, eu acho que eu nunca vi alguém lavando camiseta de escola na minha vida. Detalhe, né? Normalmente nós estudamos aí 13 anos, né? Para dizer aí, né? 13 a 15 anos com uniforme na escola. Eu não me lembrava, não me recordava em um instante da minha vida em que eu tinha lavado uma peça de roupa de escola. E nenhuma outra também, inclusive, né? Eu estava lavando aquilo, eu falei: meu Deus, parece que, né, até brinquei com o pessoal, falei assim: na minha casa tinha um cesto de roupa mágico, em que eu jogava a roupa nele, quando jogava dentro, né? Quando não jogava só em cima dele, né? Um cesto de roupa mágico em que eu jogava coisa lá e de repente a camiseta aparecia passada no guarda-roupa, né? Era uma mágica que acontecia, que vinha de algum lugar, que eu não sabia explicar, e de repente eu me deparei com aquilo. A minha mãe nunca chegou para mim e disse assim: eu estou lavando as suas roupas todos os dias.
eu faço comida para você todos os dias. E ela acordava cedo para fazer a minha marmita para levar para o trabalho, inclusive depois de adulto já, né? Ela acordava mais cedo ainda para poder levar uma comida fresca para o trabalho. É interessante que muitas vezes pessoas que vivem isso, vivem em santidade na vida delas e nem sabem. Porque conseguem se dar e nunca esperar. Conseguem se entregar e nunca desejar nada em troca, porém elas se dão. É claro que eu estou falando de um amor de uma mãe por um filho, que é um amor sempre diferenciado, né? Um amor de mãe é um amor absurdo. Mas muitas vezes nós nos deparamos nisso numa vida matrimonial, aonde há aquela competição de quem vai ser o melhor, quem vai dar mais, eu que dou, eu que faço, você não faz, né? E no entanto nós desejamos não entrar no caminho da santidade dentro do nosso matrimônio, não entrar no caminho da santidade com o nosso irmão de sangue dentro de casa, porque precisamos competir, que precisamos vencer, que precisamos ganhar. E a grande experiência, vamos dizer assim, que me faz entrar nesse desejo, poxa Luiz, então você está falando que eu tenho que ver uma coisa, simplesmente de uma hora para outra eu tenho que mudar tudo. É muito legal que quando nós vemos o nascimento do nosso carisma, nós vemos um rapaz que duvida do amor de Deus, e ao duvidar do amor de Deus é surpreendido por Deus. O André, né, nosso fundador, ele passa por isso na sua adolescência, por de repente se sentir abandonado por Deus. E a partir de uma experiência na sua adolescência ainda, ele percebe que ele não é abandonado, mas que ele é amado. Ele vai usar um termo, né, que é muito especial para nós dentro da comunidade. Ele vai dizer assim: eu não era um abandonado, eu era amado até o ciúme. Eu era amado por Deus até o ciúme. E isso gera no coração desse jovem um desejo de ser fiel a Deus. E é muito legal quando nós nos deparamos com isso na nossa vida. Tenho certeza aqui que muitos de nós aqui devem ter ouvido várias palestras do amor de Deus na vida, né? Seminário de vida, começa primeiro, amor de Deus. Retiro de conversão, começa, amor de Deus. E retiro de casais, começa, amor de Deus, né? E, no entanto, o amor de Deus pode ser que ainda não tenha gerado o que ele precisava já ter gerado na nossa vida. Porque se eu me reconheço profundamente amado por Deus, gente, eu não vivo sem retribuir esse amor. E foi o que aquele jovem sentiu. Aquele jovem decidiu naquele momento em que ele precisava responder ao amor. Que o amor não tinha sido simplesmente por... pronto, amor. Não, eu preciso responder. Quando eu sou amado, eu respondo ao amor. E quando eu me deparo amado por Deus, eu preciso responder a Deus. E como eu respondo? Eu respondo com fidelidade. E o André vai nos ensinar, né, que o nosso carisma ele tem o formato da cruz. Né? Até o nosso símbolo da nossa vocação é uma cruz. E ele vai dizer que a haste da cruz que sobe, né? A vertente da cruz, que é a vertente vertical, é a vertente da fidelidade. Porque a fidelidade é para Deus. A fidelidade sobe até o céu. E a vertente horizontal é a santidade comum, porque ela se estende aos homens. E essa vertente vertical, ela sustenta a santidade. A fidelidade, ela dá força para a santidade, para que a santidade viva. E eu me deparei agora recentemente no retiro de jovens que nós fizemos, com jovens duvidando, né, da capacidade de Deus, né, com jovens dizendo assim: eu não me sinto pronto para responder dessa forma com a qual vocês propuseram, né? E o anúncio da comunidade ele é muito sério. E os jovens diziam assim para mim: eu não acho que eu vou sair daqui e vou conseguir viver isso, não. E o que é incrível, porque viver a santidade é a grande resposta de amor. É a grande resposta de amor que nós precisamos ter com Deus. E viver uma santidade simples, uma santidade pequena, uma santidade de resposta, uma santidade de atos. Quando nós nos deparamos, por exemplo, com casais de namorados que caem, né, que sofrem com a questão da castidade, com as dificuldades da vida da castidade,
Muitas vezes eu me deparo com jovens que dizem assim: Luiz, eu estou tentando, eu estou lutando, nós estamos nos confessando, né? É difícil, o dia a dia é difícil. Quando eu me deparo com a minha namorada, eu a desejo, ela me deseja, então nós vamos lutando com isso todo dia. Isso, vamos dizer assim, é o desejo daquele que tem o coração sedento por Deus. Diz assim: eu estou lutando, está difícil, eu estou lutando no dia a dia, eu estou batalhando, a coisa está difícil, mas eu vou chegar lá. E no entanto nós nos deparamos com outra vertente, né? Jovens que dizem assim: eu acho que não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum ter relação sexual fora do casamento com a minha namorada, não tem problema nenhum eu fazer o que eu bem entender, porque enfim a vida é minha, o corpo é meu, e ainda assim eu trabalho na igreja, não dá nada, nunca deu nada de errado, eu consigo responder, eu consigo ainda ser um bom líder, eu consigo ser uma boa pessoa que está à frente. Nós já estamos entrando no grande veneno dentro da igreja, né? Das pessoas que não querem viver, que já esfriaram de um jeito, que já estão achando que o pecado já está bom, já está certo. Porque o que interessa é estar aqui, não interessa se eu estou respondendo a Deus ou não. E no entanto, o coração, vamos dizer assim, o coração da pessoa já está cozido, né? Já está cozido por Satanás, né? Sem querer ser muito pesado, mas já está, né, com aquela historinha que o padre Luiz Fernando gosta de falar para a gente de como cozinhar uma perereca, né? Coloca ela na água fria e vai esquentando a água devagarinho. Quando ela vê, ela está cozida, já foi. Se você tentar jogar ela na água quente, ela bate e pula na mesma hora. Mas, no entanto, nós estamos vivendo tempos de uma frieza até mesmo moral em relação à santidade. Ser santo é estar aqui. Ser santo é estar com um grupinho. E não é uma resposta diária. Ser santo parece que parou de ser uma resposta diária. Uma resposta parece que vai acontecer algo miraculoso simplesmente. Deus vai chegar até mim e vai dizer assim, como uma varinha de condão vai bater na minha cabeça e vai dizer, plim, né? A partir de agora você não vai mais ter dificuldades, né, na área da sua sexualidade. A partir de agora você vai ter paciência com seu marido, né? A esposa piedosa vai chegar na igreja, vai se ajoelhar para o Senhor, e da noite para o dia o marido dela vai acordar fazendo tudo que ela sempre sonhou. Ele vai acordar naquela manhã, ele não vai ter roncado a noite inteira, ele vai ter preparado o café da manhã para ela, com flores, vai ter planejado um concerto à noite com um jantar, no dia do jogo do time dele, né? Dia do jogo do Corinthians, né? Final da Libertadores, ele marcou um jantar assim, à luz de velas comigo. Mudou, né? Deus fez um milagre, né? Faz um milagre lá em casa, Senhor, né? E, no entanto, a oportunidade da santidade é minha. De responder com santidade, com alegria, de responder a tudo aquilo que o Senhor me dá. E muitas vezes, não é nem o que o Senhor dá, mas o que nós escolhemos, né? Eu tenho muito viva no meu coração a realidade do matrimônio, que é a minha realidade, né? E é incrível como a realidade do matrimônio ela passa muitas vezes por isso, que muitas vezes, ao atender casais, eu me deparo com homens que chegam assim, Luiz, eu não aguento mais a minha mulher, né? Acho que eu vou sair de casa, aquela mulher chata, aquela mulher brava. A questão não é sair de casa. A questão é que você subiu no altar e falou lá em cima ainda que era de livre e espontânea vontade que você queria, prometeu casa, comida, roupa lavada para ela, prometeu suportar, prometeu amar todos os dias da vida, e agora você vai vir com essa? Vamos lá, essa é a chance. É a chance da vontade de Deus acontecer. Mas eu acho que não era a vontade de Deus. Como não? Na sua vontade, no seu sim, Deus entrou ali e fez o matrimônio acontecer. Agora é a hora da santidade. Depois que você descobriu onde a pessoa aperta a pasta de dente, né? Depois que você descobriu, você foi viver com a pessoa, você foi coabitar com a pessoa, a hora é essa, é a chance. Iludidos aqueles que acham, né, que nós casamos com uma pessoa e a pessoa vai realizar, né, o meu sonho de ir para Bariloche uma vez por semana, né? O meu sonho de
sei lá, né? Ah, não, meu marido sabe passar roupa, uma beleza, né? A minha esposa, nossa, minha esposa cozinha melhor que a minha mãe, né? Ainda para aquele cara, Luiz, minha mulher não sabe cozinhar. Meu Deus, né? A maior briga que a gente tem com um rapaz que casou recentemente, muitas vezes, é colocar na cabeça dele que ele não casou com a mãe dele, né? Tirar, desvincular a figura da mulher dele com a da mãe dele, né? Esquece, peraí, essa pessoa não é a sua mãe está lá na sua casa. E você deixou a casa da sua mãe para morar com uma outra mulher, que não faz a carne de panela que ela fazia, que não passa roupa tão bem quando ela passava, inclusive a sua mãe que nunca exigiu que você passasse, agora você vai ter alguém que exige, né? A Jaqueline, uma vez, né, conversando com ela brava assim, na frente da máquina de lavar, e ela estava com uma meia minha na mão. E eu falei, tudo bem? Ela falou, olha, por que que você faz isso? Eu falei, por que o quê? Por que que você tem que fazer bolinhas com as suas meias sujas e colocar elas no cesto? Eu falei, como assim? Eu não suporto essas bolinhas de meia dentro do cesto. Eu tenho que ficar desenrolando uma, e quando eu vejo tem outra, e mais outra, e as bolinhas não acabam. Eu achei que eu estava ajudando, para não perder o par, eu tiro, faço uma bolinha e coloco no cesto. Não vou fazer, mas gente, eu esqueço, ela sabe que toda vez a hora que eu olho, eu falo, nossa, pior que eu fiz bolinha de novo, nem percebo, né? É tão automático, e me parece que o desejo, né, muitas vezes, da santidade acontecer, ele passa por essas coisas, né? Coitada, muitas vezes a santidade comum da minha esposa se passa no momento em que ela está desenrolando as minhas meias, sem querer jogar uma meia daquela na minha cabeça, sem querer me xingar porque eu faço aquilo insistentemente, mas não é por mal, é algo tão automático que eu nem percebo que faço. E muitas vezes isso destrói um casamento, isso leva um casamento para o fim. Porque ali havia alguém que não soube usar aquilo como uma oportunidade de ser santo, de ser fiel. É incrível muitas vezes olhar que a bolinha de meia, a bendita da bolinha de meia, dentro do cesto, é uma oportunidade de resposta da Jaqueline para Deus. É uma oportunidade que ela tem de responder com santidade. Uma santidade, gente, vamos falar assim. Se eu der uma bolinha de meia na mão de vocês, falar assim, desfaça, você vai desfazer. É claro que não aquela que a gente usou o dia inteiro, né? Aquela guerreira, né? Mas, né, desfaça. Você vai desfazer a bolinha, vai daí. Mas muitas vezes existem coisas que me fazem lutar contra coisas simples. E as coisas simples se tornam tão dolorosas. E o que é incrível, que a santidade com a qual nós mais lutamos é essa. É essa santidade pequenininha. É essa santidade de responder coisas pequenas. Santa Teresa Benedita da Cruz, né? A grande Edith Stein, ela diz assim, é mais fácil querermos subir com Cristo na cruz do que nos tornarmos com Ele uma criancinha balbuciante. Vou dizer assim, chegou aqui aquela grande proposta, né? Vamos lá, pessoal, vamos ser mártires, né? Jornada Mundial da Juventude do ano que vem, nós temos que ir para lá com jovens, e lá vai ter uma cruzada, né? Aconteceu um pessoal lá que se juntou, que vai matar, que diz que vai matar todo católico que aparecer lá no Rio no ano que vem. Vão explodir. Gente do céu, o negócio fica feio. Que os jovens vão se pilhar, falar, não, é para ir ser santo lá, vamos lá então, né? Vai até quem não vai para a igreja, né? Vai, o pessoal vai ser uma festa. Aí nós falamos assim, jovem, a pastoral do Crisma está precisando de pessoas para ser monitor de Crisma lá na paróquia. Você tem que acordar cedo todo domingo e tem que estar lá, tem uma formaçãozinha uma vez por ano, né? Umas coisinhas assim bem puxadas, né? Gente do céu, não aparece um. Se fala, olha, nós estamos precisando de pessoas para servir na festa paroquial, para montar barraca. Gente, eu sei o que é montagem de barraca naquela paróquia. Que vai ser o Jefferson,
eu e mais 2 lá para montar a barraca. Na hora da graça, na hora que está todo mundo aparecendo, beleza, né? Esse se tornar com Cristo uma criancinha balbuciante é esse grande chamado de ser santo nas pequenas coisas. De conseguir santificar a comida que está na mesa. De conseguir louvar a Deus pelo prato de arroz com feijão, sem mistura que está na sua mesa. Ou de saber, como Santa Teresa, comer a perdiz, né? E louvar a Deus da mesma forma. Porque Deus é bom e eu tenho que retribuir a Ele. E dentro disso tudo, né, dentro disso que eu estou partilhando com vocês, eu pedi, né, para que os meninos da comunidade preparassem um breve testemunho. Queria chamar o Carlos aqui. Por quê? Porque, a princípio, né, nós temos 2 formas de viver a nossa vocação. Uma delas é a forma de vida comum. A forma de vida comum é o meu caso. Eu larguei o meu trabalho, larguei a minha família lá em São Vicente, peguei a minha família, a minha esposa, e vim morar, vim servir, vim doar o meu trabalho e meu tempo para a comunidade. Vamos dizer assim, na prática nós somos muito protegidos. Porque eu já não tenho mais meu trabalho secular. Por um lado é muito bom que eu não tive que aguentar o pós-Libertadores desse ano, né? A Fabiana sabe o que é isso, né? Não tive que aguentar o pós-Libertadores desse ano. Não tenho mais que discutir futebol toda segunda-feira. Não ouço mais piadas de baixo calão. Palavrão, então, no nosso dia a dia é um negócio assim, nós não ouvimos simplesmente. Tanto quando a gente sai, vai interagir com pessoas de fora, fala, nossa, tá estranho ouvir palavrão, né? Fala, nossa, fazia tempo que eu não ouvia um desses, né? Piadas, né, de baixo calão, tudo mais. Nós somos muito protegidos. Porém, como eu falei, a nossa santidade, ela não foi feita, vamos dizer assim, para ser vivida dessa forma. Quem vive a santidade assim é quem está no trabalho. Nós temos a nossa intensidade. E a segunda forma de viver a nossa vocação é a forma de aliança. Que é o cara que tem o trabalho, que tem a sua casa, que tem a sua família, que ele trabalha durante o dia, vai para casa à noite, que tem aquela luta toda. E lá ele manifesta essa santidade. Nós temos a nossa expressão, mas podemos dizer que a forma mais intensa de se viver ela, aonde nós somos chamados a testemunhar a nossa santidade é no mundo. Então por isso eu pedi para 2 irmãos nossos da aliança, para virem dar um testemunho do que é a santidade comum, no caso do Carlos, né, relacionado à família dele. Boa tarde. A maioria me conhece, mas para quem não me conhece, né, eu sou o Carlos. Sou casado, né, com a Anália, tenho 3 filhos. Estou aí no postulantado de 1º ano da comunidade. Iniciando aí a vivência, já experimentei bastante do carisma, mas ainda tenho muito a experimentar, muito a viver, muito a trazer para o meu dia a dia. O Luiz falou dessa vivência, né, da santidade comum, né, através do carisma El Shaddai Pantocrator. Como corintiano, eu fiz o jantar à luz de vela para minha esposa, no dia da final da Libertadores. Eu fiz tudo lá, o arranjo de flores lá, fiz tudo isso, no dia da final da Libertadores, por causa do carisma. E mentiroso também, né? Porque a primeira coisa que eu fiz foi acordar minha filha no gol do Sheik, no primeiro gol. Coitadinha, acabou pagando o pato. Enfim, o que eu estou querendo dizer, né, com isso? É que eu, assim, não mudei espetacularmente, né, igual o Luiz falou, uma varinha de condão, né, veio, tocou na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família e transformou a gente. Não. É um processo diário, constante e perpétuo, até posso dizer assim. Enquanto estivermos vivos, o carisma vai estar moldando a nossa vida. O que eu quero dizer assim para vocês é que, por exemplo, nessa questão do carisma agindo, né, transformando a minha vida de família. Eu costumo dizer assim que Deus, através do carisma, Ele me tirou de uma condição de servidão para filho. Eu sabia muito bem ser servo de grupo de oração, eu sabia muito bem ser ministro da Eucaristia, mas eu ainda não tinha aprendido a ser filho. Né?
ainda não tinha ainda experimentado, existia um desejo muito grande no meu coração de ser mais de Deus, de ser mais fiel, mas eu não sabia como. O carisma veio me ensinar como. Mas só que o carisma me moldou a minha família, né? Moldou a minha casa, e tem mudado todos os dias. Dessa maneira, né? Ele me tirou literalmente da vida de servo para a vida de filho. Eu sabia muito bem, né, conforme eu já falei, ser servo de grupo de oração, eu sabia ser ministro muito bem, mas eu não sabia ser filho. Eu me lembro até de uma das coisas que o Luiz me falou no início, né, que a comunidade ela não precisa de servo, ela precisa de filhos, pessoas dispostas a se posicionar como filho, amado por Deus, desejado por Deus, ao ciúme, ao extremo. Mas só que para isso Deus me permitiu viver situações da minha vida que eu sentisse na pele o que é isso, né? O que é ser amado ao ciúme por Deus. Ao ciúme por Deus, dentro da minha vida de família. Lá dentro da minha casa, no relacionamento com a minha esposa, né? No meu relacionamento com meus filhos. Eu descobri que eu não era um bom esposo, eu descobri que eu não era um bom pai, eu descobri que eu não era um bom filho. Então o carisma veio me mostrar, me revelar tudo isso e me mostrar o caminho para voltar, né? Para voltar lá na origem, para ser um bom pai, um bom filho e um bom esposo. E é isso que ele tem fazendo todos os dias. Isso reflete na minha vida profissional, isso reflete na minha vida apostólica aqui na comunidade, isso reflete na minha vivência na comunidade, isso reflete na minha vivência lá na paróquia, né? Onde as pessoas olham para a gente depois da experiência do carisma e falam assim, mudou, está diferente. Alguma coisa aconteceu com vocês que mudou a vida de vocês. Hoje, não sei fazer muita coisa mais sem a presença da minha esposa, a não ser que seja algo forçado mesmo. Antes, para mim, era mole. Ela ficava em casa, cuidava da casa, das coisas da casa, e eu ia. Hoje, para mim, é bem mais difícil sair sem ela e com os meus filhos do que era antes. Por conta desse resgate que Jesus fez, desse reordenar que Jesus fez na minha vida de família, na minha casa. Então, assim, eu louvo a Deus muito por esse carisma, né, porque ele veio resgatar a minha casa, salvar mesmo a minha família, que estava passando por um momento muito difícil. O carisma sempre vem, né, conversando, partilhando com os irmãos, sempre vem na vida da gente no momento mais difícil. No momento em que a gente mais se sente necessitado de Deus e incapaz de encontrar Deus, assim, por si só, sozinho. E o carisma veio me levar de volta para Deus e levou toda a minha casa e toda a minha família de volta para Deus, que era da onde a gente nunca saiu, só não sabia como reconhecer e experimentar isso no dia a dia, ali, no cotidiano ali, do trocar, dar banho nas crianças, lavar louça, igual o Luiz falou, né? Minha esposa, para fritar um ovo, ela suja todas as louças do armário, coisas que me irritavam antes e me irritam até hoje, porém, né? Hoje a gente suporta isso com muito mais naturalidade, com muito mais facilidade. Hoje eu falo para ela, ó, isso me irrita. Hoje ela fala para mim, olha, Beto, isso me irrita muito. Antes a gente não tinha essa liberdade de falar, né? Não, isso me irrita. Isso me deixa chateado, isso me deixa transtornado, isso me deixa, enfim. Então, assim, o carisma trouxe isso para a nossa casa também, essa liberdade de ser quem a gente é e falar o que está sentindo. Eu acho que quem é casado aqui, ou ainda vai casar, já leve isso para você, que ainda vai casar, né? Tenha liberdade, né? O carisma nos ensinou isso, nos ensinou a ter essa liberdade, né? Porque quando a gente sente esse amor, se sente amado por Deus, a gente também se sente livre para ser o que a gente é em qualquer lugar. A gente se sente livre, porque quem é aquele que nos ama, então não precisa mais viver de máscara, viver de mentiras. Viver, né, criar um estereotipo para si próprio e falar assim, não, aqui eu sou assim, lá na minha casa eu sou outro. Não, isso acaba, né? Isso eu posso dizer com todas as letras que o carisma tirou essa máscara da minha vida e da vida da minha esposa. Hoje a gente é livre para dizer assim, não, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso dá para tolerar, isso está difícil de tolerar, né? Então eu louvo a Deus por isso, e esse é o meu testemunho aqui para vocês, que é possível a santidade comum. Não é fácil, conforme o Luiz falou, mas é possível. Amém? Obrigado.
e nós tínhamos preparado, né? Eu tinha pedido para o Carlos vir dar esse testemunho familiar. E como eu falei, né? A santidade comum, ela vai tocar tudo na minha vida. E da mesma forma que ela toca a minha casa, ela toca também o meu trabalho. Né? Eu tinha pedido para o Rodrigo, para ele vir falar do que é, né? Essa proposta, né? Sendo tocada na vida de profissional dele. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo, sou postulante do 2º ano, né? Então, eu sou solteiro. Então, vou dar um exemplo interessante do trabalho, né? É muito comum, todo trabalho hoje em dia, a gente tem as nossas metas, né? Então, mais perto, tá. Tem as nossas metas, então tem o que a gente tem que fazer até o final do ano, o que isso vai relacionar com o seu bônus de trabalho, ou se você não tem bônus, isso pode até criar, de repente, que você seja demitido do lugar. Então, assim, é muito comum a gente ter muitas metas para fazer durante o ano. Então, quando eu entrei no meu emprego novo, assim que eu tinha ingressado na comunidade, então a gente viu que tinha algumas metas, né? E uma das coisas que eles me diziam é assim, você tem que saber vender seu peixe. Não é simplesmente fazer o seu trabalho. Beleza, você fez o seu trabalho, suas metas estavam lá, foram terminadas. Mas assim, você tem que vender o seu peixe. Não adianta você fazer e as pessoas não verem o que você está fazendo. Isso mexia muito comigo, porque eu falei, nossa, mas como assim? Eu acho que o mínimo que a pessoa tinha que fazer, pelo um chefe meu, alguma coisa, ele tinha que prestar atenção no meu serviço. Não eu ter que ficar vendendo meu peixe. Isso mexia muito comigo. E na época de início da comunidade, então a gente aprendia muito uma questão de abandono, a questão de saber que Deus cuida de tudo, Deus está ali em cada momento. E tem muita coisa que a gente vivia, que ele comentou de família, por exemplo, a sua mãe não chegava lá todo dia para você e falava, olha, acabei de limpar a sua roupa, acabei de fazer comida, você não fazia isso. E Santa Teresinha nos ensina muito isso também, de fazer as coisas no escondimento, né, que a gente aprende. Então eu fiquei pensando assim, poxa, mas eu vou ter que, como então que eu vou conseguir bater as minhas metas, se Deus me deu esse trabalho, a certeza se eu tinha, Deus me deu esse trabalho novo. Mas se Ele me deu, como que eu ia conseguir fazer as coisas que são necessárias, viver nesse escondimento que é me pedido? Eu falei, como que eu vou fazer? Eu não sei como eu vou fazer isso. Então o que veio? Assim, o que a gente sente como a graça do carisma, né? Então eu senti assim, poxa, então eu estou aprendendo isso, eu entendo que isso tem que ser vivido. Eu não estou entendendo os resultados que eu vou obter com isso. Para mim eu não vou obter resultado nenhum. Eu vou viver aquilo lá e no final, chegar no final, o gerente vai falar, olha, tá vendo? Você não cumpriu nada que eu pedi. Ninguém sabe que você está fazendo nada e sinto muito, não sei o que a gente vai fazer com o seu serviço, ou sei lá, você não vai ganhar bônus nenhum, você não vai ganhar nada, se você conseguir fazer isso nos próximos 6 meses, você vai ser demitido, não sei, eu o que pensava na minha cabeça. Então eu falei, beleza, vamos lá, vamos viver isso que a gente está chamado a viver, né? Então vamos ver se abandono, vou fazer meu trabalho, não vou deixar de fazer meu trabalho sem achar que eu não vou ganhar nada com isso. Então vamos lá, vamos fazer meu trabalho. Eu não vou fazer alarde nenhum, porque isso nunca fez parte de mim, mesmo antes da comunidade, mas eu senti isso mais forte. Parecia que agora fazia um sentido porque eu não queria fazer esse alarde, vamos dizer assim, né? O que a gente chama lá de visibilidade. Então fui trabalhando, fui fazendo as coisas normalmente, chegou no final do ano. Daí a gerente veio falar comigo e tal, e aí, Rodrigo, vamos lá, vamos analisar suas metas para ver, dependendo do que você fez, como que a gente vai remediar, se estava tudo certo e tal. Daí ela começou a falar um monte de coisa boa. Não, isso daqui foi muito bom, tal pessoa viu isso, você fazendo isso, tal pessoa viu você fazendo aquilo. Eu falei, mas como assim que viu? Não, a pessoa foi lá, foi na reunião, falando sobre você, e falou muito bem de você. Eu falei, poxa, mas eu não lembro não lembro nem dele ter me visto em lugar nenhum, em reunião nenhuma que eu estava. Mas ele viu. E aconteceu isso, aconteceu aquilo, e aconteceu muitas outras coisas nesse sentido. Então o que veio mostrar para mim? Veio que realmente, se a gente viver essa fidelidade, né? Poxa, então eu vou viver o que nos é pedido, o que o carisma nos ensina a viver, que é esse abandono, viver esse escondimento de vou fazer o que eu tenho que fazer, mesmo que seja pequeno. Eu não preciso chegar lá e falar, olha, acabei de lavar sua roupa, acabei de fazer a sua comida. Eu não preciso fazer isso. Eu vou fazer. Deus vai ver o quão fiel você é com os atos que você tem e Ele vai dar muitas graças e tudo quanto Ele precisar dar para você durante o trabalho ou qualquer outra coisa, né? Então, achei isso muito interessante. Isso foi bem no começo na minha vivência. Estava aprendendo muito dessas coisas, como o Carlos também tem muita coisa para aprender ainda dentro desse carisma, muita coisa a vivenciar com ele. Mas foi muito legal, assim, muito, assim, isso que eles falam de a gente às vezes não sabe ser filho, né? A gente sabe servir, sabe correr atrás das coisas. Foi muito esse cuidado mesmo que eu senti. Então eu sou um filho que eu tenho que fazer o que Deus me pede e sou cuidado por isso. Por mais que o que Ele me pede, as pessoas aqui não vão olhar e não vão ver nada,
Ninguém vai me chegar, nossa, parabéns, Rodrigo, você fez isso, parabéns. Independente disso, eu sei que Ele cuida de mim, e esse cuidado vem por eu ser fiel às coisas que Ele me pede a viver. Então, esse acho que é um exemplo muito bom, assim, no trabalho, como ele falou, uma vivência que muitas vezes não é muito fácil, porque lá, sim, tem pessoas que falam palavrão, pessoas que falam coisas com duplo sentido, as rodinhas de homem que falam coisas de mulheres e tudo mais. Então, às vezes não é muito fácil viver isso, mas cada vez mais nos dá a certeza que esse carisma é essa graça que nos dá, através no trabalho, de vivenciar e ser esse sinal de Deus, do Cristo Pantocrator. É isso. Nós tínhamos até pedido para outros 2 irmãos falarem também, mas em função do tempo, a gente também não ficar muito tempo nos detendo a isso, eu gostaria que entrasse no coração de vocês que isso não é um conceito ou uma teoria. Isso é o nosso chamado eterno de filho de Deus. Né? O Senhor lá no Antigo Testamento já falava, né? Sede santos como eu sou santo. Né? O Senhor já nos chamava a viver a vida dele, a sermos semelhantes a ele, a voltarmos para ele, né? Todo o plano da salvação, querendo que Cristo viesse e anunciasse a grande graça da filiação divina, né? Que somos filhos de Deus, que somos merecedores de tudo aquilo que Deus tem, que somos capazes de responder a Deus com alegria, com fidelidade, né? E que tudo isso possa entrar no coração de vocês, não como uma teoria, né? Nossa, lá eles têm um plano, uma teoria que é interessante, né? Mas que isso seja, vamos dizer, um caminho que se apresenta como algo que é palpável, que é real. Vamos dizer que a santidade, ou melhor, a fidelidade que sustenta a santidade, ela está presente no nosso dia desde a hora que a gente acorda, né? Eu posso ser fiel no horário que eu acordo para ir trabalhar. Eu posso ser fiel ao dizer a justificativa pela qual eu me atrasei. Será que eu realmente me atrasei? Eu estava com preguiça, eu fiquei acordado até tarde no dia anterior, eu tentei dar uma engabelada na coisa. Eu posso ser fiel no caminho do meu trabalho, quando eu estou dentro do meu carro, que eu tenho a oportunidade de fazer tudo o que a gente faz, né? Tudo que acontece no trânsito. Eu posso andar pelo acostamento, eu posso ultrapassar de forma inadequada, eu posso xingar as pessoas, eu posso simplesmente viver aquilo que um cristão não deveria viver em lugar nenhum. Eu posso chegar no meu trabalho e me deparar com as outras pessoas e poder dar para elas aquilo que eu tenho de bom, independente da malícia, né? O lugar de trabalho é o lugar da malícia, né? Aquela grande história onde um precisa ganhar do outro, né? Você se senta para fazer uma entrevista de emprego, a pessoa olha para você e fala assim, até onde você quer chegar? Né? De olhar no olho da pessoa e falar assim, eu quero o seu cargo, né? Né? Quero trabalhar onde você está, né? Porque você tem que ter ambição. O cara que está te ajudando, você precisa ganhar o trabalho dele. Então, quando chega uma pessoa mais nova, você tem que sabotar ela, porque ela não pode roubar o seu lugar. E nós vamos viver num círculo vicioso de infidelidade, onde eu tenho que ser o melhor, porque eu tenho que ganhar um salário melhor, o outro não merece. Muito legal quando você vê a entrevista de um jogador de futebol e fala assim, Deus vai nos ajudar, né? Se Deus quiser, meu Deus do céu, pensa se Deus fosse atender, né? Porque do outro time também tem filho de Deus, né? Ia estar enrolado, né? Se todo mundo pedisse para Deus ganhar, ia ser tudo empate, né? Então, eu volto para casa, e a pessoa que eu encontro em casa, eu tenho que ser melhor que ela, eu tenho que ganhar a discussão, a última palavra tem que ser minha, porque eu não suporto mais perder as discussões dentro da minha casa. Eu tenho que mostrar para outra pessoa quanto eu sou bom e ela é ruim. E nós vamos viver no grande círculo vicioso do egoísmo, do desejo de estar sempre vencendo, né, de ser sempre o primeiro, e que é tudo o contrário do que nós aprendemos no Evangelho. Ao propor isso tudo, parece assim, poxa vida, Luiz, eu acho que dentro do que nós vivemos isso é pesado, isso é puxado, né? E o que eu acho muito legal de refletir, é refletir no Cristo. O modelo é Cristo. O modelo não é o Luiz. Meu Deus do céu, se alguém pegar o Luiz como modelo, está enrolado mesmo.
O modelo é Cristo. E Cristo chega para nós, Cristo vem ao mundo, e Ele que é o fiel. Ele é aquele que luta pela vontade do Pai até o último instante. Ele não deixa de falar para o Pai a vontade dele. Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, eu não quero ir para a cruz, eu não quero sofrer o que eu vou sofrer. Eu não quero viver isso tudo. Mas o que é mais importante é a tua vontade. Ele é fiel. E a fidelidade dele é mostrada na cruz. E a santidade dele se derrama sobre nós. Cristo é aquele que vem anunciar um Deus que é fiel. Um Deus que é sério. Cristo, quando ele vai anunciar a palavra, quando ele vai anunciar o que Deus o enviou para anunciar, ele não tem meias palavras, não. Cristo é aquele que diz assim: creia e será salvo tu e tua família. Meu Deus, se uma pessoa dentro de casa, aquela casa que é um inferno, se uma pessoa começar a crer, ela transforma a casa. Porque ela vai começar a dar, e todos perceberão o que ela deu e que tem algo diferente, e Deus transformará. E é interessante que por mais que acabe tudo e ela não veja nada transformado, aquela semente permanece. E Deus é fiel. E é muito legal quando Cristo diz, né? Céus e terras passarão, mas a minha palavra não. Quando Cristo diz: quem quiser me seguir, pegue o seu carro do ano e me siga. Eu amo esse exemplo. Pegue a sua casa nova, o seu emprego novo e me siga. Né? Cristo assim, está deixando as coisas meio frouxas, né? Cristo, ele é muito radical, ele é sério. Ele fala: você quer me seguir, meu filho? Pegue a sua cruz. Muitas vezes a cruz da pessoa é uma cadeira de rodas. Muitas vezes a cruz de uma pessoa é um marido. Muitas vezes a cruz de uma pessoa é uma esposa. Muitas vezes a cruz de uma pessoa é um trabalho. Muitas vezes a cruz de uma pessoa é aquilo que ela está lutando a vida inteira, uma doença. E é justamente aquilo que ela tem que, com aquilo que ela tem que seguir a Cristo. É aquela cruz. Aquela cruz que Cristo falou: vem me seguir. Em que Cristo vem olhar, né? Nós temos duas formas de responder a Cristo, ao amor de Cristo. Como pecadores que somos, nós podemos nos ser como Judas, né? Que pecou e que não aguentou a culpa e que se enforcou. Ou podemos ser como Pedro, que negou Jesus, mas que troca olhares com Jesus, e que ao olhar nos olhos de Jesus, percebe toda a misericórdia, e que mesmo no pecado, e mesmo na incapacidade dele de homem, de responder com perfeição, que não é o nosso chamado de homem, sermos perfeitos simplesmente, mas de sermos santos, de responder acolhendo também a misericórdia de Deus, de permitir ser socorrido por Deus, de permitir que Deus venha e me socorra, e me ame, me ajude. A grande diferença é que um se matou e o outro foi o chefe da igreja. E quando nós olhamos cruamente, né, para os apóstolos, nós vemos lá um que era recolhedor de impostos, né? Ou seja, o cara era inteligente, o cara conhecia, vamos dizer assim, da ciência matemática, né? Nós vemos pessoas inteligentes, né? Pessoas grandes, de repente ele chama ali o cara que era mais cascudo, o mais difícil, o mais complicado, e dá a ele aquela missão. Um cara que ia negá-lo, um homem impulsivo, um homem com capacidades assim terríveis, um homem que ia precisar de um derramamento enorme da misericórdia dele para conseguir funcionar. E esses somos nós. E, né, nós até deixamos aqui o ícone do Cristo Pantocrator. Eu gostaria muito que vocês pudessem se deparar com o olhar do Cristo. Que vocês pudessem se deparar com esse olhar. Não é o olhar que Pedro, fico pensando, né?
no momento em que Pedro se depara com o olhar de Cristo, Cristo não olha para ele sem vergonha. Você me negou mesmo. Não é, porque Cristo já sabia que ele ia negar. Sabia da incapacidade dele de ser fiel, mas porém sabia que o seu próprio amor podia ser respondido. A grande experiência do pecado de Pedro faz com que ele seja fiel. E não é só ser fiel, não. Pedro, ele é crucificado, ainda pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro é o homem que vai lutar pela fidelidade da igreja. Pedro é o homem que vai segurar as pontas da igreja. Tudo por causa de um olhar. Um olhar que olhou, que viu o pecado, mas que amou e desejou aquele pecador. A resposta de Pedro é a resposta da fidelidade incondicional. A resposta de Pedro, a santidade de Pedro, é a santidade que é resposta. A santidade que de repente acontece, você é santo, pronto. Não, uma santidade que é resposta, que é sustentada por uma fidelidade, e por uma fidelidade que não tem condição. Bom, eu vou ser fiel se o Senhor curar a minha frieira. Então tem que alguém lá falar, está curado da frieira. Então vou ser fiel. Porque não curou na igreja católica, então eu tenho que ir lá na igreja evangélica, eu tenho que ir em outro lugar que cura. Não, é com a nossa cruz. Se Deus quiser curar, Ele vai curar. Se Deus quiser dar um remédio para você se tratar, ótimo, vai arrumar um ótimo médico, nós vamos nos tratar. Porém o Senhor não quer que nós imponhamos condições para amá-lo. E ao não impor condições para ser fiel, nós sustentamos aquilo que vai ser a nossa resposta, que é a santidade. Aonde o meu pé pisar, será lugar de fidelidade. Meu trabalho é nos estudos, é na própria igreja, lá será a minha resposta. No meu matrimônio, lá será a minha resposta. Mas Deus será a minha resposta, porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu gostaria só de concluir, isso tudo, falando o que é a descoberta do amor, desse amor para mim. Talvez até alguns aqui já saibam dessa história, mas vale a pena contar por aqueles que não sabem. Eu sempre tive um bom relacionamento, vamos dizer assim, com Deus, mas eu tinha uma vírgula aí. Porque eu tinha uma frustraçãozinha, que eu cresci sem um irmão. Eu não tive um irmão homem, Eu tive duas moças, duas irmãs mais velhas. E eu sempre pensei assim, se eu tivesse tido um irmão, nossa, meu irmão ia poder ter me ensinado a jogar bola, coisa que eu não aprendi até hoje, O meu irmão ia poder ter me ensinado a jogar bola, o meu irmão ia me defender quando tentassem me bater, de todas as vezes que eu apanhei na rua, O meu irmão ia lutar por mim, o meu irmão ia me ajudar, o meu irmão ia fazer. Eu tinha um sonho de ter um irmão, que na verdade o sonho era de um guarda-costas, Eu queria ter tido Kevin Costner, Não um irmão mesmo, Então tinha aquela coisa assim, Falei, poxa, mas Deus não quis me dar um irmão. Então tinha uma vírgula com Deus. Falei, poxa vida, Deus. E eu sei, pela história da minha casa, da minha família, que teve um neném que veio antes de mim e que minha mãe perdeu. Então eu falava, tá vendo? Deus não quis me dar um irmão. Esse Deus, Não quis me dar um irmão. E estudando, depois para fazer o meu fio de ouro, eu fui conversar com a minha mãe sobre a minha gestação e acabei conversando outras coisas com ela. E ela disse assim que... Eu falei, como é que foi aquela gravidez, Antes de mim, que a senhora perdeu e tal. Ela falou, foi uma gravidez muito difícil e tudo mais. E no meio da conversa lá, ela deixou escapar, uma coisa assim, que naquela época tinha-se, ainda tem, eu descobri isso recentemente, eu achava que era coisa antiga, mas ainda tem muito disso, de que ao vir um terceiro filho vindo de cesárea,
os médicos pedem insistentemente que você faça uma ligadura de trompas, né? Porque é muito arriscado e tudo mais, né? Nós sofremos um pouco dessa pressão também. Então percebi que não é coisa de antigamente, não. E a minha mãe soltou isso, né? Eu falei, nossa senhora. Comecei a raciocinar rapidamente. Se o meu irmão tivesse nascido, eu não teria. Porque depois de mim, a minha mãe realmente fez ligadura de trompas. Depois do terceiro filho, ela fez. Se o meu irmão tivesse nascido, eu não teria. É simples assim. De repente eu me deparo com um Deus que verdadeiramente desejou a minha vida. Nesse momento eu me deparo com o amor de Deus. O amor de Deus é um amor de desejo, e de desejo, como diz o André, de um desejo ciumento. Ele queria a minha vida aqui. Ele queria de repente que essa pessoa estivesse aqui diante de vocês, com essas misérias, com essas dificuldades, com as minhas dores, com as minhas infidelidades, com a minha dificuldade para ver a minha santidade, mas tenho certeza que Deus quis a minha vida. Eu não tenho como responder a Deus se não for sendo fiel e amando Ele na minha vida, nas minhas coisas. Amando a Deus, respondendo com fidelidade à minha esposa, respondendo com fidelidade aos meus filhos, respondendo com fidelidade aos meus irmãos, por mais difícil que isso seja para mim. Mas é aí em que eu me encontro com Deus. É onde eu posso ser santo, onde eu posso ser fiel, porque eu estou respondendo a Ele, porque Ele desejou a minha vida, eu não posso fazer diferente. Pode ser assim, que você ainda não tenha tido essa experiência grandiosa de amor de Deus, mas saiba que a sua existência já é insistência de Deus. Já é porque Deus desejou, porque Deus te quis. E eu gostaria que vocês olhassem nos olhos do Cristo Pantocrator como esses que olham como Pedro. Um Pedro que é pecador, que é incapaz, que somos nós, né? Pecadores, incapazes, imperfeitos, com personalidades muito difíceis, com toda aquela situação, né? Parece que Deus não pode tirar uma coisa muito boa daqui. Às vezes dá essa sensação, né? A gente se depara no espelho, olha para o espelho e diz assim: Deus não vai tirar coisa boa daqui. Deus não vai. E no entanto, Cristo é esse que me olha com essa ternura e como quem diz assim: é essa matéria-prima que eu quero. É a matéria-prima imperfeita, pecadora, dura, difícil, com uma personalidade dura, com uma pessoa dura, porque nós somos seres humanos. E como Cristo olhou para Pedro, hoje Ele quer nos olhar. Ele quer vir trocar esse olhar conosco. Então por isso, nesse momento eu convido por alguns instantes, você se deixar olhar por Cristo. Olhe nos olhos do Cristo, como quem olha para a sua misericórdia, como quem olha para o seu destino, que é ser filho, que é ser amado, apesar de tudo. Eu peço para que você faça esse instante, refletindo, né, sobre tudo que nós partilhamos hoje. Mas faça esses instantes de permitir que o Senhor troque olhares com você. Ouve, filho meu, eu sou o teu único Senhor. Quando eras criança, eu já te amava. Tomando-te pelos braços, ensinava-te a andar. Era para ti como quem levanta uma criancinha à altura do rosto e te dava de comer. Quanto te quero ajuntar-te sobre mim, como a galinha abriga sua ninhada debaixo das asas. Tenho a ti sempre sob meus olhos,
Eis que estás gravado na palma da minha mão. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que o esquecesse, eu não te esquecerei nunca. Ouve, ó filho meu, desde sempre te desejei, e um lindo plano te sonhei para seres meu. Ouve, ó filho meu, sobre ti